Agora que o irmão Yu falou conosco sobre isso hoje, finalmente entendemos. Nós que cremos só no nome do Senhor Jesus não podemos ser salvos ou adentrar o reino dos céus. O mais importante é aceitar a segunda vinda do Senhor Jesus e obedecer à obra de Deus nos últimos dias. É a única maneira de ser arrebatado ao reino dos céus. Certo. Mas ainda, há muitos irmãos e irmãs que não entendem essa verdade. Continuarão a viver em suas próprias imaginações. Acreditam que se guardarem o nome do Senhor, lerem a Bíblia e ouvirem os pastores e presbíteros, quando o Senhor voltar, irá arrebatá-los ao reino dos céus. Eles seguem os pastores, condenando o Senhor quando ele retorna e nem percebem. Certo. Parece que o que nossos irmãos e irmãs precisam mais aprender é o que é crer em Deus e como crer nele, para ter sua aprovação e ser arrebatado ao reino dos céus. Realmente. Ei, irmão Yu, Sim. que tal fazermos isso? Amanhã reunirei os irmãos e irmãs, e você pode comungar com todos. O que acha disso? É uma Ótimo. boa ideia. Damos graças a Deus. Então amanhã chamarei outro irmão para comungarmos juntos. Isso, é realmente uma ótima ideia. Vai ser sim, eu tenho certeza. Estou muito feliz. Sim. Nós sentimos a obra do Espírito Santo. Muitos irmãos e irmãs vieram hoje. Irmã Yan está aqui. Vocês todos vieram. Irmã, nos últimos dias, o irmão Yu nos deu uma comunhão muito reveladora. É. Parece que o caminho que tomamos em nossa fé em Deus se desviou um pouco. O mais importante na fé no Senhor é seguir suas palavras e praticá-las em tudo. Isso é obedecer à obra de Deus. Sim. Entretanto, parece que só queremos trabalhar e pregar para o Senhor, mas não praticar e viver suas palavras. E também, os pastores e presbíteros interpretam a Bíblia, citam as palavras de Paulo a maior parte do tempo e raramente citam o Senhor É Jesus. verdade. Dessa forma, estamos inconscientemente adorando Paulo e seguindo seu exemplo. Certo, tem razão. Isso inevitavelmente se desvia do caminho do Senhor. Não é um desvio da nossa fé em Deus? Isso é sim. Agora nós entendemos. Não cremos no Senhor segundo as suas palavras. Acreditamos cegamente nas palavras de nossos pastores. Como isso não é o caminho errado? Exato. Somos tolos e ignorantes. Sim, irmã. Ei, irmã, eu levo esses livros. Eles até tratam as palavras de Paulo como palavras de Deus. Verdade. Os pastores e presbíteros sempre citam Paulo, especialmente quando falam em acolher o retorno do Senhor. Eles querem que nós obedeçamos à autoridade governante. Também decretaram que o que é condenado pelas autoridades é falso. Como resultado, Deus Todo-Poderoso tem feito sua obra por muitos anos, mas não buscamos ou investigamos. Além disso, seguimos os pastores e anciãos em resistir à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Estamos próximos de virar pecadores através dos tempos e incorrer em sua maldição e punição. As consequências são muito sérias. Pensar nisso agora me assusta. É. Ouvimos os pastores e presbíteros interpretarem a Bíblia. Mas em vez de vivermos as palavras do Senhor Jesus, só nos lembramos de várias palavras de Paulo. Assim, o espaço do Senhor Jesus nos nossos corações fica cada vez menor. Não estamos nos desviando do caminho do Senhor? Verdade. Está certo. Ouvimos e obedecemos aos pastores cegamente. E permitimos que eles controlem tudo. Mesmo ao investigarmos o verdadeiro caminho, achamos necessário perguntar a eles. Sim. Não é óbvio que estamos adorando e seguindo homens? Verdade. Eu discordo do que você está dizendo. O irmão Yu chegou. Irmão Yu, sente-se, por favor. Quem é? Ah, é o irmão Zhao. Olá, irmão Zhao. Olá, meu irmão. Venham, Olá, sentem-se. irmãos e irmãs. Sim. Ei, sentem-se, irmãos e irmãs. Fiquei bom que eles Muito bom mesmo. Vamos ouvir, prestar vamos atenção. ouvir. Não podemos perder essa oportunidade. Não acreditamos no Senhor e só esperamos o seu retorno? Devemos aproveitar Agradecemos a Deus pelo que Ele nos prepara. Que Deus nos guie. Bom. Irmãos e irmãs, por favor, continuem a discussão. Sim, irmã Ma. Continue o que estava dizendo. Vou continuar. Discordo do que você acabou de dizer. As palavras de Paulo estão na Bíblia. Elas foram inspiradas por Deus. São palavras de Deus. Amém. Os pastores e presbíteros falam um pouco mais das palavras de Paulo do que outros. Mas quando fazem isso, ainda estão exaltando o Senhor. Não estão se desviando da Bíblia ou das palavras do Senhor. Amém. Crer no Senhor é crer na Bíblia. Independente da denominação, se desviar da Bíblia é heresia. Amém. A
Acreditamos no Senhor. Devemos agir de acordo com a Bíblia, ou seja, guardar as palavras da Bíblia. Sim. A Bíblia é o cânon do cristianismo, o fundamento de nossa fé. Amém. Deixar a Bíblia não é crer no Senhor. Se for assim, como crer no Senhor? Sim, se fizermos isso, não há como crer no Senhor. As palavras do Senhor estão escritas na Bíblia. Existe outro lugar onde encontrar suas palavras? Se nossa fé no Senhor não é baseada na Bíblia, então em quê? Tem razão? Eu estou certa? Sim. 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 A Bíblia é o fundamento de nossa fé. Os cristãos não basearam sua fé no Senhor na Bíblia por anos? Sim. Estão vendo que crentes não têm a Bíblia. Pessoas sem a Bíblia definitivamente não são cristãs. Os incrédulos definitivamente não têm a Bíblia porque não creem no Senhor. Sendo assim, crermos no Senhor é crer na Bíblia. Precisamos guardar as palavras da Bíblia e nos firmar nela. Isso é acreditar no Senhor, absolutamente verdade. Amém. É verdade. É verdade. Eu acho que Irmã Má, você disse que porque as palavras de Paulo estão na Bíblia, foram inspiradas por Deus. São as palavras de Deus. Isso não é realmente adequado, é? O Senhor Jesus alguma vez disse: toda a Escritura é divinamente inspirada? O Espírito Santo testemunhou isso? Não. Então dá para dizer que todas as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus? Qualquer um que conhece a Bíblia sabe que as palavras de Deus transmitidas pelos profetas são claramente marcadas. É verdade. Está claro quais palavras foram inspiradas por Deus e são de Deus e quais são dos homens. É verdade. No entanto, nenhuma das palavras nas epístolas de Paulo é marcada como inspirada por Deus. Logo, como dizer que todas as palavras de Paulo são palavras de Deus? Sim. Paulo foi profeta? Não. A Bíblia diz que Paulo foi instruído por Deus para transmitir suas palavras? Não. Certo. Ela não diz. Sabemos que Paulo era apenas um apóstolo do Evangelho. As cartas que ele escreveu para a igreja foram só uma tentativa de consolar e encorajar seus irmãos e irmãs em tempos de dificuldade. Certo. Só que essas palavras representam as experiências e conhecimentos pessoais de Paulo. São palavras de um humano. Como dizer que elas foram inspiradas e vindas de Deus? Verdade. Tem um ponto que precisamos esclarecer. Só Deus encarnado expressa a palavra de Deus. Porque a essência de Cristo é o próprio Deus. Amém. Paulo é só um homem. Ele não é Cristo. Assim, independentemente das palavras de Paulo estarem na Bíblia ou não, elas são só palavras do homem. Esse fato é inegável. Verdade. As palavras de Deus são de Deus. As palavras do homem são do homem. As palavras do homem não podem se tornar palavras de Deus. Não podemos tratar as palavras do homem como palavras de Deus só porque elas estão na Bíblia. Verdade. Se entendermos que são as palavras do homem e ainda assim quisermos tratá-las como palavras de Deus, não estamos distorcendo os fatos e traindo a verdade? Isso não é se opor e blasfemar contra ele? Isso é muito sério. O irmão Zeng está certo. Isso mesmo. Ei, o irmão Zeng ouve a Relâmpago do Oriente só há alguns meses. Não imaginei que ele diria algo tão sábio. Ou que faria tanto progresso. É ótimo. Parece que a Relâmpago do Oriente vem realmente da obra de Deus. Ela tem mesmo a verdade. Eu acho que é isso mesmo. Eles não vêm? Ei, Será que por que o aconteceu irmão alguma Liu coisa? e a irmã Jiang não estão aqui? Eu não sei. Onde eles estão? Eles não vêm. Estão ouvindo a Relâmpago do Oriente com o irmão Zeng. O quê? Não. Se o irmão Liu e a irmã Jiang também acreditarem na Relâmpago do Oriente, vamos ter problemas. Eles têm muito prestígio na igreja, com certeza. Levaram outros membros da igreja a acreditarem neles. Se isso continuar, os pilares da igreja, junto com outros bons crentes, vão todos acreditar na Relâmpago do Oriente. Nossa igreja não sobreviverá. Não mesmo? Claro Isso não pode acontecer. Eu nunca imaginei que os melhores Ela tem membros razão. de nossa igreja aceitariam a Relâmpago do Oriente. Todos eles entendem a Bíblia. Essa Relâmpago do Oriente é muito poderosa. Continuamos tentando impedi-los de a buscarem. Mas nossos esforços não impedem que eles investiguem a Relâmpago do Oriente. O número de crentes verdadeiros na igreja continua a diminuir. Elderson, diga-nos o que devemos fazer. Com certeza. Sim, precisamos pensar em algo agora. Acho que apenas expulsar Zeng Shun e os outros não basta. Devemos desonrá-los e arruiná-los. Isso.
O ideal seria fazer nossos irmãos e irmãs da igreja orar pedindo ao Senhor que os amaldiçoe. Está certo, vamos amaldiçoá-los. Além disso, todos devem prometer ao Senhor que não pesquisarão a Relâmpago do Oriente e definitivamente não lerão as palavras de Deus Todo-Poderoso. Assim, ninguém vai mais pesquisar a Relâmpago do Oriente. O que vocês acham desse plano? É o que vamos fazer, sem fazer, sem dúvida. Ei, Elderson. Acho que, se não queremos que os fiéis escutem a Relâmpago do Oriente, devemos dizer a eles que Zeng Shun já recebeu dinheiro do pregador da Relâmpago do Oriente. Caso contrário, por que ele tentaria tanto acreditar neles? Isso Ótimo, perfeito. O homem vive pelo dinheiro. Eles têm seus interesses. Certo. Se dissermos isso, todos acreditarão. Ótima ideia. É o que vamos fazer. Ótima ideia. É, perfeito. Uma ótima ideia. Boa ideia. Boa ideia. Além disso, a igreja coletou alguns panfletos do Partido Comunista e de comunidades religiosas que contestam e condenam a Relâmpago do Oriente. Organizamos num livreto. Vocês devem dar um livreto desses a cada crente. Certo, pode deixar. Assim, os fiéis não vão mais ouvir a Relâmpago do Oriente. Isso, você tem toda a razão. Perfeito. Ótimo, é o que faremos. Isso é um bom verdade. plano. É verdade. Ei, Elderson. Contestando a Relâmpago do Oriente, estamos obedecendo às autoridades. Está completamente de acordo com a Bíblia. É verdade. Se espalharmos rumores sobre a Relâmpago do Oriente, não estamos levantando falso testemunho contra os outros? É mesmo, pode ser. O Senhor Jesus proibiu as pessoas de levantarem falso testemunho. Ofenderemos o Senhor fazendo isso? Incorremos a sua ira? Eu não me sinto bem com isso. O que você sabe? Se não fizermos isso, acha melhor deixar todos os fiéis acreditarem na Relâmpago do Oriente? Pois é. Não podemos nos conter com a Relâmpago do Oriente. Fazendo isso, protegemos as nossas ovelhas e a nossa igreja. Estamos sendo leais ao Senhor. Está certo, é verdade. Essa é a pura verdade. Lealdade ao Senhor? Protegendo as ovelhas? Isso não nos dá o direito de espalhar rumores. Isso pode ser? Espalhar rumores e magoar pessoas? Eu não entendo isso. Sua fé no Senhor por todos esses anos foi em vão se não conseguem entender isso. Vocês têm que ver dessa forma. Temos que fazer o necessário pelo bem da nossa igreja. Enquanto tivermos boas intenções, não estaremos fazendo mal. Amém. É verdade. Não se preocupem, só façam o que eu mandei. Assumirei a responsabilidade caso haja algum problema. Se Elderson diz isso, minha mente fica tranquila. Agora, precisamos resistir à Relâmpago do Oriente. Certo. Se não funcionar, ainda tem um último recurso. Um último recurso. Temos muita importância as palavras de Paulo em nossa crença ao Senhor. Já temos as palavras de Paulo como as palavras Irmãos do e irmãs, o problema que acabamos de discutir é muito importante. É verdade. Isso impacta diretamente na chance de nossa fé no Senhor ter sua aprovação e de sermos arrebatados ao reino dos céus. Certo. Em verdade, muitos crentes no mundo religioso acreditam que acreditar no Senhor é acreditar na Bíblia. Guardar a Bíblia é crer no Senhor. Então me digam, essa visão está de acordo com as palavras do Senhor? O Senhor Jesus alguma vez disse guardar a Bíblia é crer no Senhor? Não disse. Por este ponto de vista, crer em Deus é crer na Bíblia. Nós sempre devemos fazer as coisas de acordo com a Bíblia. Guardar a Bíblia é crer em Deus. Todos pensem, por um momento, sobre os principais sacerdotes judeus, escribas e fariseus. Sua fé em Deus seguiu a Bíblia. Eles guardaram a Bíblia, certo? Verdade. Certo. Verdade. Quais foram os resultados? Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra, eles não obedeceram a ele. Em vez disso, julgaram e condenaram o Senhor Jesus porque suas palavras e obra excederam a lei do Antigo Testamento. Eles o condenaram por blasfêmia, porque ele expressou as palavras de Deus. Eles o crucificaram. É verdade. À luz desse fato, ainda nos atrevemos a dizer que crer no Senhor é crer na Bíblia e que guardar a Bíblia é crer no Senhor? Não é. Ele tem razão. Quando as pessoas colocam a Bíblia acima de tudo, significa que temem e exaltam o Senhor? Quando as pessoas têm fé cega na Bíblia e guardam a Bíblia, significa que obedecem ao Senhor?
Não. Significa que seguem a vontade de Deus? Não. Alguns crentes só creem e guardam a Bíblia. Não sabem exaltar o Senhor ou praticar e viver suas palavras. Nem buscam a verdade, obedecem à obra de Deus ou seguem seus passos. Eles até contestam a obra de Deus baseados na leitura literal da Bíblia. Não são fariseus hipócritas? Não são anticristos que tomam Deus como inimigo? Sim, é verdade. É mesmo. O Senhor Jesus uma vez repreendeu os fariseus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor Jesus expôs muito claramente o método falho da fé dos fariseus. A fé deles era baseada somente na Bíblia. Eles fizeram tudo de acordo com a Bíblia. Eles colocaram a Bíblia acima de tudo. Eles pensaram que guardar a Bíblia lhes daria a vida eterna. Entretanto, eles não aceitaram a verdade expressa pelo Senhor Jesus. Preferiram guardar a Bíblia a seguir o Senhor Jesus. Teimosamente se apegaram à Bíblia e tentaram usar interpretações literais para atacar o Senhor Jesus. Eles negaram e condenaram as verdades expressas pelo Senhor Jesus. No fim, eles o crucificaram. Por isso eles foram amaldiçoados e punidos. Essa é a verdade. Sendo assim, vemos que se um crente apenas crer e adorar a Bíblia, mas negar o Cristo encarnado e rejeitar a obra e liderança de Deus, definitivamente não obterá a aprovação de Deus. É verdade. Vocês acham que estou certo? Com certeza guardarmos a Bíblia. Assim. Irmãos e irmãs, vamos ler duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos. Abram na página 944. Vamos ler juntas. Deus Todo-Poderoso diz: desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Desta forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus, como se fosse a sua força vital. E perdê-la seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus. E há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo. Mas assim que perdem a Bíblia, ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. Eles acreditam em minha existência apenas no escopo da Bíblia. Para eles, sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia eu não existo, e sem mim não há Bíblia. Eles não prestam atenção em minha existência, nem nas minhas ações. Mas, ao contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer palavra das Escrituras. E muitos deles até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje fazer, a menos que esteja previsto pelas Escrituras. Eles atribuem importância demasiada às Escrituras. Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes demais, a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda palavra que eu digo e para me condenar. O que eles buscam não é o caminho da compatibilidade comigo, nem o caminho da compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade com as palavras da Bíblia. E acreditam que qualquer coisa que não esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a minha obra. Tais pessoas
não são os descendentes zelosos dos fariseus? Os fariseus judeus usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles não buscavam compatibilidade com o Jesus daquela época, mas seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o inocente Jesus à cruz, acusando-o de não seguir a lei do Antigo Testamento e de não ser o Messias. Qual era a essência deles? Não era que eles não buscavam o caminho da compatibilidade com a verdade? Eram obcecados por toda e qualquer palavra das Escrituras, sem, no entanto, prestar atenção na minha vontade, nas etapas e nos métodos da minha obra. Eles não eram pessoas que buscavam a verdade, mas um povo que seguia rigorosamente as palavras das Escrituras. Não eram pessoas que acreditavam em Deus, mas um povo que acreditava na Bíblia. Eram, em essência, os cães de guarda da Bíblia. A fim de salvaguardar os interesses da Bíblia, de preservar a dignidade e proteger a reputação da Bíblia, chegaram a ponto de pregar o misericordioso Jesus na cruz. Fizeram isso simplesmente para defender a Bíblia, para manter a posição de toda e qualquer palavra da Bíblia no coração das pessoas. Então, preferiram renunciar ao futuro e à oferta pelo pecado para condenar Jesus, que não se adaptava à doutrina das Escrituras, à morte. Eles não eram lacaios de toda e qualquer palavra das Escrituras? Diga, essas palavras não se referem a nós? As palavras de Deus Todo-Poderoso fazem jus à nossa realidade. É mesmo. Cremos no Senhor por todos esses anos e realmente tratamos a Bíblia como se fosse o Senhor. É verdade. É como se fazer tudo de acordo com a Bíblia estivesse de acordo com a vontade do Senhor. É como se adorar a Bíblia significasse que o Senhor está conosco. Desde que eu coloque a Bíblia perto do meu travesseiro quando durmo, sinto como se o Senhor estivesse ao meu lado me protegendo. Meu coração fica em paz e eu durmo bem. Está certo. Antes, muitas vezes dissemos que já tínhamos toda a salvação de Deus, que tudo estava na Bíblia. Nunca percebi que, dizendo isso, eu decretava que Deus estava só na Bíblia. E nunca pesquisei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Como podemos ser tão tolos e ignorantes? Irmãos e irmãs, as palavras de Deus Todo-Poderoso expõem para nós os maiores erros que a fé dos religiosos comete com Deus. Certo. Comparado com nossas próprias experiências passadas na fé, parece que acreditamos no Senhor por muitos anos, mas nunca praticamos ou vivenciamos suas palavras. Nunca procuramos a verdade nas palavras do Senhor ou obtivemos o esclarecimento do Espírito Santo. Nem nos concentramos em achar a vontade do Senhor em suas palavras. O resultado é que nunca seguimos o caminho do Senhor e nunca o conhecemos de verdade. Só pensávamos que se decorássemos passagens bíblicas, Deus teria lugar em nossos corações. Que explicar frases da Bíblia significaria que conhecíamos Deus. Falsamente pensamos que explicando a Bíblia e decorando muitos textos estaríamos mais de acordo com a vontade de Deus. Era mesmo. Concordo. Todos os crentes colocam a Bíblia acima de tudo. Em seus corações, a Bíblia já substituiu o Senhor. Verdade. É verdade. Pensam que exaltar e guardar a Bíblia é exaltar e testemunhar pelo Senhor. Na realidade, essas ações se desviam da vontade e do caminho do Senhor. Principalmente no período da aparição e da obra do Senhor nos últimos dias. Muitos crentes se apegam à Bíblia e esperam até verem o Senhor descer com as nuvens. Só que eles não procuram pela obra e pela expressão do Espírito Santo. Mesmo tendo ouvido o testemunho da Igreja de Deus Todo-Poderoso de que o Senhor retornou, que Ele é Deus Todo-Poderoso e que está realizando sua obra de julgamento nos últimos dias, eles não buscam a aparição e a obra de Deus. Eles até seguem pastores religiosos e presbíteros negando, julgando e condenando Deus Todo-Poderoso. Eles se tornaram aqueles que acreditam em Deus e ainda se opõem a Ele.
No fim, serão abandonados, lançados em grande calamidade e punidos. É perigoso. É verdade. Isso é muito sério. Isso é o que acontece quando as pessoas acreditam e adoram cegamente a Bíblia e confinam Deus dentro dos limites da Bíblia, inconscientemente trilham o caminho da oposição a Deus. Os fariseus foram amaldiçoados por Deus porque se apegaram à Bíblia e resistiram ao Senhor Jesus. Que lições podemos aprender com a falha deles? É errado que os crentes guardem as palavras da Bíblia. Devemos praticar e vivenciar as palavras do Senhor. Devemos buscar a verdade nas palavras do Senhor e obter a obra do Espírito Santo. Isso é especialmente verdade quando o Senhor retorna. Quando ouvirmos alguém dar testemunho da chegada do Senhor, devemos investigar pela presente obra e palavras de Deus. Assim, poderemos seguir as pegadas da obra de Deus. Seremos arrebatados para diante do trono de Deus. Desfrutaremos da água da vida. Obteremos a verdade e a vida. Receberemos a salvação e entraremos no reino dos céus. Temos um caminho. É o que temos que fazer. Claro. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito boas. O que vocês dizem é muito verdadeiro e prático. Graças a Deus. Acreditamos no Senhor por muitos anos, mas nunca entendemos a relação entre o Senhor e a Bíblia. Realmente. Cremos no Senhor, mas não o exaltamos, dando mais importância à Bíblia. Colocamos passagens clássicas da Bíblia acima do resto. Nos concentramos em decorar umas passagens bíblicas mortas, mas não obedecemos ao Senhor ou praticamos suas palavras. Sim. Principalmente em relação ao seu retorno. Eu teimosamente guardei a Bíblia. Eu não procurei pela obra e pela expressão do Espírito Santo. Quando eu ouvi alguém testemunhar que o Senhor retornou e Ele é Deus Todo-Poderoso, fazendo sua obra de julgamento nos últimos dias, eu não investigava. Eu seguia meus pastores e presbíteros em contestar e condenar isso. Acreditando no Senhor assim, como somos diferentes daqueles fariseus hipócritas? Acreditamos no Senhor, mas nem sabemos que resistimos a Ele. Ele tem razão. É verdade. É mesmo verdade. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado isso, se não fosse por suas palavras, ninguém saberia sobre seus desvios ou erros em sua fé. Realmente. Na realidade, antes de Deus falar ou começar sua nova obra, nossa fé no Senhor, de acordo com a Bíblia, não era errada. Porque a Bíblia é uma testemunha de Deus. É a verdadeira coleção das palavras e obra de Deus durante a Era de Lei e a Era da Graça. É verdade. Nós lemos a Bíblia e nos conscientizamos da existência de Deus. Aprendemos sobre a onipotência e sabedoria de Deus, como Ele criou os céus e a terra e todas as coisas e como Ele governa tudo. Isso. Vemos o que Deus disse e fez durante as duas fases anteriores da sua obra. Seus desejos e demandas à humanidade. Suas muitas ações reveladas à humanidade e etc. Pois é verdade. Em particular, a Bíblia contém a obra de redenção do Senhor Jesus durante a Era da Graça. A abundante graça e verdade que Ele deu à humanidade, permitindo-nos ver o verdadeiro amor e misericórdia de Deus para com a humanidade. Sim. Graças ao Senhor. Se não tivéssemos os escritos da Bíblia, seria difícil entendermos a obra anterior de Deus. Tem razão. Portanto, a Bíblia tornou-se um livro clássico necessário para nós crentes. Ela é muito valiosa para acreditarmos e reconhecermos Deus e trilharmos o caminho correto da vida. Sim, é verdade. Eu concordo. No entanto, por mais que seja valiosa ou tenha dado à humanidade, a Bíblia não representa Deus ou a obra do Espírito Santo. Muito menos representa Deus na obra da salvação. Não é verdade? É verdade. Com certeza, ele está certo. Deus é o Senhor da criação, a fonte de toda a vida. Deus dá à humanidade um fluxo constante e inesgotável de vida. Amém. No entanto, a Bíblia é apenas um livro histórico sobre a obra anterior de Deus. Como pode se igualar a Deus? Não pode. É verdade, sim, ela não pode ser colocada. A Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. A Bíblia e Deus são duas coisas diferentes. Crer na Bíblia não significa crer em Deus. Certo. Digam-me, estou certo? Está certo. Ele está certo. Agora entendi. A Bíblia é apenas uma coleção limitada da obra e da palavra de Deus, enquanto Deus é verdade e vida. É fonte de toda a vida. É verdade. Não se pode comparar a Bíblia com Deus. Isso me lembra uma história. Ela não é totalmente apropriada a essa situação, mas ilustra bem o problema. Que história? Fale mais sobre isso.
É a história de um pai que escreveu uma carta para seu filho. O filho segurou firme a carta e chorou rios de lágrimas todos os dias. Ansiava que o pai voltasse e estivesse com ele. Um dia seu pai voltou de muito, muito longe. Adivinha o que aconteceu? O filho não o reconheceu e disse que a carta representava o pai. Digam-me, esse filho por acaso é estúpido? Sim. O pai não tem que repreender a criança? Achei uma boa analogia. Ela explica o problema. Então, podemos ver que antes pensávamos que a Bíblia representa o Senhor. E a fé na Bíblia é fé no Senhor. Mas esse não é um ponto de vista válido. Isso, vocês estão certos. Deus seja louvado. Portanto, nossa fé no Senhor não pode ser apenas baseada na Bíblia. O importante é basear nossa fé no que realmente Deus diz e no que o Espírito Santo faz. É o princípio mais importante da fé em Deus. Isso. Sim. Se nem sequer entendermos esse fato básico sobre a fé em Deus, não somos nós tolos e ignorantes? É verdade. Assim como era na Era da Graça, quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra, daria para o homem obter a obra do Espírito Santo apenas lendo o Antigo Testamento, sem aceitar as palavras e obras do Senhor Jesus? Não. E para obter a salvação e a graça do Senhor Jesus? Definitivamente. Certo. É óbvio que não. Então, quando o Senhor Jesus retornou nos últimos dias como Deus Todo-Poderoso, agora expressando a verdade e realizando sua obra de julgamento, nós, que apenas guardamos a Bíblia e a obra do Senhor Jesus, podemos obter a obra do Espírito Santo e a salvação do Deus dos últimos dias? Definitivamente, irmão. Não podemos continuar a guardar a Bíblia assim. Certo. Então, quando Deus Todo-Poderoso realizar sua nova obra nos últimos dias, devemos buscar a verdade em suas palavras, ouvir sua voz, seguir os passos da sua obra. Está certo. E viver o julgamento e castigo de suas palavras. Sim. Somente vivenciando a obra de Deus desse jeito obteremos a verdade, conheceremos Deus e alcançaremos a purificação e a salvação. Essa fé é a única maneira de obter o louvor de Deus. Isso é muito importante, é Amém. verdade. Graças ao Senhor, agora que eles falaram, nós entendemos. Quando Deus realiza uma nova obra, devemos seguir.